A CONTAG está no epicentro de um escândalo de fraude do INSS que atingiu 1.300.000 pessoas aposentadas ou pensionistas. Elas sofreram descontos ilegais, não autorizados, somando 2 bilhões. Essa entidade, historicamente ligada ao PT, né, trabalhadores da agricultura, né, é importante que se diga, ela recebeu 1.850.000 em patrocínios da Caixa Econômica Federal, do SESI e do SEBRAE, para eventos com a presença do grande líder Luiz Inácio Lula da Silva. Perícia do ano de 2021 já indicava falsificação de biometrias em autorizações com impressões digitais classificadas como borrão. Aristides Veras, ex-presidente da CONTAG e irmão do deputado petista Carlos Veras, assinou acordos que viabilizaram descontos fraudulentos. O Ministério Público aponta uma organização criminosa com movimentações atípicas, compra de imóveis e transferências de valores exorbitantes. O governo federal excluiu a CONTAG do núcleo da fraude, apesar de ser a entidade com maior número de vítimas. HP, só podem estar de brincanagem, não estão? Absurdo, Serrão, absurdo. Mas a gente fala de impressão digital, né? De fraude em impressão digital. Essa fraude no INSS tem a impressão digital do PT, que é um governo corrupto, um partido corrupto desde a sua fundação. Então, você tem mensalão, você tem petrolão. E nós vimos, então, o Lula voltando à cena do crime, né? Como o próprio Geraldo Alckmin, que hoje, por algum motivo absurdo, se tornou vice do Lula, mesmo com essa declaração. Ou seja, ele também é coparticipante, então, né, dessa cena do crime que o Lula voltou. E o governo do amor voltou com toda a força. E esse caso do INSS pode ser o começo de algo ainda muito maior, porque você vê também a fraude nos consignados em geral no país e os grandes bancos estão em pânico diante de possíveis investigações. Ou seja, todo o mercado de crédito brasileiro pode parar se forem investigados mais a fundo esses esquemas de fraude nos consignados. E eu acho um absurdo a gente deixar isso passar, sendo que é o governo ou entidades ligadas ao governo roubando idosos, roubando de velhinhos. Como que a gente normaliza isso no Brasil atual? Isso era para ter parado o país, mas não parou, porque a gente foi ficando tão acostumado com esses esquemas de corrupção que quando a gente fala de bilhões, a gente é só mais um esquema. É só mais um esquema como o dos respiradores no Nordeste, como diversos outros, e vão ter, imagino, né, que se o governo Lula tem mais 1 ano e meio ainda, até que o nosso querido presidente saia do Planalto e siga a sua vida de alguma forma. Mas a gente espera que as investigações avancem e a gente descubra qual que é o nível de safadeza desse pessoal. E nesse caso aí do INSS, tem 2 pontos que não precisavam nem de CPI para serem atacados imediatamente. O primeiro, sindicato de aposentado não poderia existir. O Ministério do Trabalho, ao autorizar isso, cometeu um crime. Não é categoria profissional, esse sindicato é nulo de pleno direito. E o outro ponto assustador, esse mesmo sindicato, ele tem um presidente que também preside uma cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito só pode emprestar dinheiro para quem é associado a ela. Quem não é, não pode pegar dinheiro emprestado. Banco Central, você está acordado? Está dormindo? Alô, Galípolo? Ô, não é só IOF que interessa não, tá? Tem que se ligar nessa também, tá? Acorda que é bom, ainda dá tempo de dar uma acordada básica. E
No Bradock Show, vamos agora para mais um escândalo que vai mexer com o bolsinho da Petralhândia. O Tribunal de Contas da União recomenda um prazo de 10 dias para a Casa Civil da Presidência da República explicar uma estranha paralisia na criação da Comissão Binacional de Contas de Itaipu. O processo está parado há mais de um ano, apesar do acordo firmado entre Brasil e Paraguai em 2021. Itaipu financiou convênios em montantes bilionários sem qualquer fiscalização externa, com custos repassados ao consumidor brasileiro. Mais de 120 convênios socioambientais somam 2 bilhões desde março de 2023, incluindo compras questionáveis. A Casa Civil da Presidência tem alegado que a Comissão de Contas não está entre as ações prioritárias do governo. Ô Dácio Bracarense, o que é prioridade para o desgoverno do grande camarada Xi Jinping? Pois eu não sei até onde eu posso falar sobre esse tipo de relação, esses diálogos cabulosos entre China e Brasil. O que aparentemente está acontecendo é de fato uma tomada. E olha, eu quero lembrar a todos vocês que há pouco tempo houve uma denúncia do Paraguai acerca de arapongagem feita por agentes da ABIN. Inclusive, eu deixo a pergunta: como é que está lá o inquérito da BIM paralela? Só para a gente saber, né? Pois é, acabaram esbarrando em outras coisas, né? E eu acho que a BIM merece uma investigação completa e bem complexa para a gente poder entender como esse órgão tem operado no Brasil e se esse órgão está funcionando conforme ele deveria, ou seja, mostrando as ameaças ao país, sendo o nosso sistema imune, que há muito tempo ele não é um organismo que muitas vezes opera contra o Brasil. Uma outra lembrança para o público aqui do Bradock Show é de que esse tipo de arapongagem é muito antiga. Inclusive, no governo Lula, ministros do Supremo foram grampeados. Inclusive, recentemente acharam um grampo antigo no gabinete do Barroso. Da época em que Lula era presidente. Pois é. Então, assim, é bom que vocês lembrem disso. Mas, olha, a China não faz negócio para perder, mas também não faz negócio para obter ganho financeiro. A China faz negócio para dominar. E, infelizmente, quem está hoje no Brasil não está nem um pouco preocupado com esse domínio. Eles que gritam tanto contra o imperialismo yankee estão muito confortáveis com o imperialismo sino-soviético, meu amigo Serrão. Então, nota para eles é -13, passa a régua e vamos em frente. Porque o presidente Lula também está tirando dinheiro de uma área que a Petelândia ama e vive lá reproduzindo suas ideias fora do lugar. As universidades federais estão enfrentando uma asfixia financeira com supressão e suspensão de gastos com combustível, viagens e manutenção predial. O FRJ, o FAO e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão adotando medidas emergenciais diante da redução drástica de recursos do governo federal. O orçamento discricionário das universidades e institutos federais teve um corte de 218 milhões em 2025, segundo cálculos do jornal Estado de São Paulo. O governo alterou o modelo de repasse mensal para apenas 3 vezes no ano, comprometendo o planejamento financeiro das instituições. A Academia Brasileira de Ciências e a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, alertam que a nova forma de repasse ameaça a sobrevivência das universidades federais. Meu caro Davi Agape, a Petelândia está cometendo aí um araquiri petralha, está tirando o dinheiro da turma que ajuda eles a fomentarem suas ideias fora do lugar? Isso me lembra muito a época da pandemia de Covid-19, né? O pessoal da ciência gritando: viva o SUS, viva a ciência, vacina sim, e esse
esses e outros bordões. E agora, quando entra o governo do amor, eles começam a ver que não era bem assim. Na realidade, o PT sempre foi desse jeito, né? Diz que ama a ciência, mas é só a ciência que defende o lado deles. E as universidades, elas estão aí à míngua. Você vê o PT realizando eventos com dinheiro público. Você vê o caso, por exemplo, do Correios, né? Eu acompanho um grupo de carteiros no Facebook, e é bem interessante, né? Porque eles fizeram campanha para o Lula em 2022. Vamos eleger o Lula porque ele vai salvar os Correios da privatização. E agora, quando entra o governo do amor, os carteiros agora têm que pagar a conta do desgoverno. Você vê que durante o governo Bolsonaro o Correio estava dando lucro. Entrou o Lula, começou a dar um prejuízo bilionário e agora são os próprios funcionários que terão que pagar a conta. E no caso das universidades é a mesma coisa. Não adianta você fazer militância, não adianta você levantar bandeira, porque um governo que menospreza a ciência, obviamente, que não vai priorizar isso. E o Brasil, ele segue há muito tempo sendo um refém ideológico, né, da esquerda e também nessa questão da educação. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.